Pessoal, hoje é mais um vídeo no nosso canal. Se você gostou e quer continuar assistindo os nossos vídeos, deem seu like, compartilhem e curtam as nossas publicações aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é o lugar das memórias do tropeirismo na cidade de Campo do Tenente, Paraná. Assim, o meu artigo ele foi publicado na revista Ateliê de História. Ele foi desenvolvido, numa pesquisa de campo de 3 anos e meio, juntamente com a professora Lorena Zoni. Ela é professora doutora de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela foi a minha orientadora e que me ajudou a construir esse artigo que vocês vão conhecer. Bem, o meu artigo, ele pesquisou e analisado o jornal Voz do Campo, um jornal da igreja, ou fotos digitais do acampamento dos tropeiros realizado no Colégio Estadual Victor Busman no ano de 2014. Foi feita uma pesquisa bibliográfica com autores de livros memoristas que contavam a história das famílias na cidade de Campo do Tenente. Foi analisado um artigo da professora Joseli. Foram realizadas na pesquisa de campo entrevistas orais com as pessoas que preservam a memória do tropeirismo na cidade de Campo do Tenente. Essa pesquisa ela teve o objetivo de compreender como que foram representadas na cidade de Campo do Tenente as memórias do tropeirismo. O Campo do Tenente, segundo o Raul Almeida, ele pertencia ao conhecido Caminho das Tropas. Este caminho foi formado no início do século XVIII e essa atividade tropeira ela era de extrema importância para a economia da região sul e sudeste do país, no período colonial. E ela contribuiu significativamente para o povoamento das diversas cidades nessa rota Sorocaba-Viamão. Entretanto, ao constar os registros históricos da cidade, a exemplo do jornal Voz do Campo e dos informativos municipais, eles consideram como data de povoamento 1894, que é a data logo após a chegada dos imigrantes europeus. Da historiadora Joseli Novak, o legado polonês, ela coloca que o desenvolvimento econômico de Campo do Tenente se deu logo após a inauguração da estrada de ferro com a chegada do senhor Henrique Stalk em 1895 a 1960. Segundo o artigo dela, isso atraiu muitos moradores para a cidade. Então, considerando a diversidade de povos que ajudaram a construir Campo do Tenente, a problemática da minha pesquisa foi analisar como que foram representadas as memórias e são representadas as memórias do tropeirismo pelos jornais e informativos municipais da cidade. Bem, eu usei também como referencial teórico o Roger Chartier, O Chartier, o livro dele, O Mundo como Representação, que é muito bacana, esse escritor da nova história cultural. Segundo ele, assim, as representações sociais, elas constituem uma leitura de mundo, e de determinadas sociedades. Em Campo do Tenente, elas podem ser entendidas como essas representações sociais como uma construção da identidade social do povo, Então, toda vez assim que as representações sociais acontecem, elas trazem um mundo no qual as pessoas vivem, representa a nossa cidade, o nosso mundo, E é muito bacana esse olhar assim, o meu ambiente de trabalho é um mundo, para mim, a minha casa. Então, essas representações que a gente constrói todo dia, segundo o Chartier, elas são as construtoras do nosso mundo, E já o Legoff, ele fala assim que a história, que a memória, ela traz, à tona uma série de lembranças que elas se tornam, que elas rememoram as vivências dos sujeitos. Esse estudo foi feito através da análise crítica do jornal Voz do Campo, que era um jornal da igreja, que
Ali foi analisado como que foram representadas as memórias dos tropeiros, as memórias dos europeus, e feito uma comparação. Também a gente contou com o arquivo digital do acampamento tropeiro, que se deu na Victor Busman, também confrontando com as informações dos jornais. Eu coloquei entrevistas orais, né, por meio de gravação de áudio, de moradores e pessoas da cidade que preservam há anos o costume do tropeirismo. Que, assim, o objetivo de analisar as imagens e fazer a entrevista é a gente dar voz aos personagens que muitas vezes são silenciados pela história escrita, né? Foram analisadas como foram representadas essas memórias no período de 2008 a 2018, que é o período da minha recorte temporal da minha pesquisa. O interesse do tema, assim, se deu pela inquietação, sabe? De entender por que os costumes do tropeirismo, eles se encontram presentes em tantos eventos realizados na cidade, porém, ao analisar a história local, a gente não percebe. A gente percebe uma cidade formada pela imigração, que veio em 1980, colocando 1894. Eu trago como referencial teórico para essa pesquisa os historiadores da nova história cultural, né? A gente trabalha com Michel Pollack, que ele fala assim, que as memórias, elas são uma operação dos acontecimentos e das interpretações do passado que a gente quer salvaguardar, né? A gente quer guardar, e que ela integra várias tentativas de reforçar os sentimentos de pertencimento entre as fronteiras sociais e a coletividade. Então, entende-se que essas percepções, que as memórias dos lugares e seus lugares, né, as memórias, os lugares que elas acontecem, ao se tratarem de um objetivo coletivo, uma memória coletiva, elas também reforçam disputas, né, entre as pessoas que fazem parte delas, né? Então, quando você elege uma memória como mais importante, inconscientemente você deixa as outras desejadas do seu lugar, né? Como em Campo do Tenente, né? Onde as memórias dos europeus, elas são mais salientes, elas são mais trabalhadas do que as dos tropeiros. E essa prática de rememoração, ela acaba criando uma disputa entre uma cidade que foi formada pelos europeus e uma cidade que foi formada pelos tropeiros. Porém, que na minha percepção, todos os povos ajudaram a construir, né? Todos são importantes, todas as culturas, não é verdade? E ela, serve de aparato para um grande valor ideológico na construção e na reconstrução do histórico social, né? Então, diante disso, contemplar os diversos personagens que formam a construção socio-histórica da nossa cidade, por meio do viés da história cultural, possibilita uma visão mais plural, pois é na socialização, na preservação da memória que a gente consegue reconhecer as ações, os gestos e os diversos personagens que foram presentes, né, na região. Então, o estudo ele se baseia na análise quantitativa e qualitativa representadas no jornal e os informativos que circularam na cidade entre os anos 2008 e 2018, e eles são confrontados com as imagens digitais do acampamento tropeiro.